Olá, você que está conosco, o programa Eureka, 20 anos no ar, 20 anos em favor da educação brasileira. Lá naqueles idos de 2003, quando fizemos a primeira revisão, olhando para o vestibular da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, numa mesa, curiosamente, o tampo dessa mesa era muito semelhante a este aqui na cor. Claro que não é esse, outro tampo, outra situação, por assim dizer, e estavam em volta da mesa os colegas, colega de física, colega de matemática, colega de literatura, colega de geografia, e assim nascia, colega de história, e assim nascia o programa Eureka há 20 anos, e há 20 anos estamos no ar. Já nos assopraram para lá e para cá, já nos levaram para outros caminhos, mas permanecemos firmes, por quê? Porque nós temos um propósito. E o propósito sempre é o da educação, a educação transformadora. Aquela que movimenta as vidas, que mexe com as pessoas mexem com o mundo e o mundo gira na sua forma mais elementar e na sua forma mais complexa. É isso que nos traz aqui. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha aqui na TV Paraná Turismo, você que está conosco diariamente. O programa vai ao ar 13h30 e 18 horas e a reprise sábado à tarde. Sábado à tarde você sintonizou, canal 9, você nos encontra por ali. Pela FM 97.1, pela M630, você pode também sintonizar 5 para 7 da manhã. 5 para as 11 da noite, um pouquinho antes, né? Às vezes entramos ali 6h52, 6h53, entra o programa de rádio. E à noite também, 10h50, 10h53, está entrando o programa Eureka no rádio. É a sua companhia. Hoje um programinha especial para falarmos sobre o quê? Sobre a redação. Voo solo, vocês estão vendo, voo solo, não temos convidados hoje aqui, porque eu fiz questão de trabalhar essa aula olhando só para a parte técnica da redação Enem 2023. Você que fez o Exame Nacional do Ensino Médio, você que fez o Enem agora, nesse início de caminhada, por assim dizer, no dia 5 de novembro, você verá agora uma explanação técnica sobre a redação. Você que não fez o Enem, fará o Enem no ano que vem, claro que exercitará essa redação. E para aqueles que estão comentando tanto a redação, e o seu comentário, a sua opinião é bem-vinda. Ela apenas não pode ser fruto de verdade, porque, afinal de contas, nós, da área de língua portuguesa, modestamente temos o nosso balizamento técnico para aí sim, tecnicamente, comentar a prova. Da mesma forma que nós não ingressamos no direito, na engenharia, na arquitetura, na medicina, na odontologia, na psicologia, nós esperamos que também exista o respeito pelo nosso trabalho profissional, nós que analisamos tecnicamente, à luz da língua portuguesa, da compreensão de texto, uma prova. E aí não é gostar ou desgostar, é olhar tecnicamente para ela. Eu tenho ouvido muitas bobagens, impressionante como mais bobagens do que assertividades. Até porque essas bobagens são oriundas de opiniões. O problema é que essas pessoas que acabam opinando se arvoram numa condição de serem as doutas do conhecimento linguístico, do conhecimento literário, do conhecimento redacional, sem jamais ter frequentado uma aula na licenciatura de letras, seja ela português, inglês ou espanhol, qualquer outro idioma. Então vamos pedir aos senhores respeito. Respeito a nós, docentes da área com formação. Docentes a nós da área que temos credibilidade para comentar, sim, tecnicamente uma avaliação. Como lhes disse, a opinião, ela é muito bem-vinda. Opinião. Como se tem opinião sobre gostar do estúdio, gostar da cor da camiseta, gostar do apresentador, gostar da voz ou não. Isso é opinião. Ela é livre num país democrático, livre. A questão desde que, é claro, respeite minimamente o objeto ou o indivíduo do seu comentário, é óbvio, né? Isso é uma questão lógica. Agora, arvorar-se na condição de dizer que não presta, como eu tenho ouvido, porque esse tema de redação não prestou, esse é um tema ideológico. Francamente, olhe bem para cá, o senhor que fala isso, a senhora que fala isso é uma bobagem. Tecnicamente, isso é uma bobagem. Por quê? Porque a redação desse ano, você verá dentro de instantes, tecnicamente foi correta. Tecnicamente foi correta. Mas eu não gosto. Veja bem, por favor, pare agora, retome. Pelo canalzinho do YouTube, Instituto Educacional Eureka, você pode parar essa exposição, retornar naquilo que disse há pouco. Como opinião, perfeito. Mantenha a sua opinião. Opinião. Agora, tecnicamente, não. Não. Senão você invade uma seara para a qual não tem qualificação. Não tem qualificação para comentar uma prova
de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, tecnicamente, não tem qualificação. Perceba isso, com todo respeito a você, opinativo, indivíduo, opinativa, moça, moço, senhor, senhora, não é? Ancião, anciã. Agora, tecnicamente, nos deixe fazer o nosso trabalho e você verá agora, me dê esses minutinhos para observar tecnicamente a redação. Edu, coloca para nós, por favor, o texto. Está aí para você, você que fez os cadernos diferentes. Esse é o caderno azul, Exame Nacional do Ensino Médio, prova realizada no dia 5 de novembro do ano de 2023, você que está acompanhando em outros momentos. Sempre temos essa frase de apoio, ela é diferente em cada situação, e essa aqui me permita dizer que ela foi muito feliz, porque ela é muito feliz, você é do tamanho do seu sonho. De fato, o tamanho nada tem a ver com a dimensão que encontramos, se temos 1,40 m, se temos 1,90 m, se temos 1,60 m. Tem a ver, sim, necessariamente com os nossos sonhos. Claro que os sonhos são sempre bem-vindos. Torná-los realidade é um outro processo. Vamos adiante, Edu, por favor. Coloca para nós, por gentileza. Aí está. As instruções, tecnicamente falando, nós estamos falando das instruções se você as tem aí tecnicamente, para que possa observar e compreender o processo como se dá. Então, de que forma caminha a prova? Instruções para redação. O rascunho de redação deve ser feito no espaço apropriado, que é a última página do caderno de provas, logo após as 45 questões de linguagens, logo após as 45 questões de ciências humanas. Perfeito. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas. Até 30 linhas. A preposição está indicando que você pode escrever até 30 linhas. Perfeito. Então, obviamente, não precisa ser necessariamente 30 linhas, mas a caneta com tinta preta é obrigatória. Posso usar a caneta azul? Não. Ah, mas eu gosto da caneta azul. Desculpe toda a franqueza, não se está colocando gosto. E sim, por quê? Porque esta prova será digitalizada. Entenda isso. E ao ser digitalizada, o preto no branco fica sempre melhor. Então, use caneta com tinta preta. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação, dos 4 textos, ou do caderno de questões, ou seja, copiou alguma coisa, algum trecho das questões, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem final. Então, se você copiar 4 e escreveu 26, na verdade, você escreveu 22. As 4 copiadas serão retiradas, e assim sucessivamente. Receberá nota 0 em qualquer uma das situações expressas a seguir. Em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Então, 7 linhas é insuficiente. Se você tem mais de 7 linhas, tudo bem. Fugir ao tema ou não atender ao texto dissertativo argumentativo. Escrever uma narração, contar a história da vida de alguém ou fazer um poema. Fez um poema, contou a história da vida de alguém, descreveu uma cena, infelizmente seu texto estará eliminado. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada. Ora, o texto, a temática propõe um assunto, você escreve sobre o assunto que lhe der na cabeça, que lhe der vontade. Posso fazer isso? Pode, mas terá o grau 0 considerado. E apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado. Portanto, você que está nos assistindo agora, que está nos acompanhando, seja você estudante, seja você colega nosso docente, professora, professor, ou mesmo pai, mãe, enfim, que quer olhar com muito carinho para a redação, que é o maior problema do Exame Nacional do Ensino Médio, porque é uma questão apenas, é a única questão discursiva, e nessa questão, infelizmente, os índices dos anos anteriores, os dados dos anos anteriores, mostram o fracasso da escrita que os nossos alunos desenvolvem. Infelizmente, isso eu não estou generalizando, eu estou constatando com números. Quando você tem 3 milhões de pessoas fazendo uma prova, que são teoricamente, estudantes que já são egressos do ensino médio ou concluíram o ensino médio, estão concluindo o ensino médio agora, e eu tenho apenas 19 notas máximas, 19 notas 1000, basta eu fazer uma comparação. Eu tenho 3 milhões de provas, eu tenho 19 notas 1000, 0,00, põe muitos zeros, 1. Ou seja, o número é baixíssimo. Aqui na região sul, por exemplo, uma nota 1000 em toda a região sul, uma região que conseguiu levar para o Exame Nacional do ano passado cerca de 500 mil participantes. Ora, leva 500 mil e tem uma nota 1000. Isso é um absurdo. É demérito da região? Não, não é isso, não é esse o caso. Mas é uma constatação, algo tem que ser feito.
E esse é o nosso processo de trabalho também ao longo dos anos. Caneta com tinta preta, escrever mais do que 7 linhas, não narrar, não descrever e, em hipótese alguma, fazer poema. Então, esses detalhes não são detalhes, são normativas. Isso é técnico. Para aquele que quer comentar, isso é técnico. Eu não posso transgredir. Ao transgredir, eu elimino a minha redação. Então, você compreendeu o processo, como é tranquilo? E é exatamente isso. Não se tem nada sobre a letra. Ah, tem que fazer uma letra boa. Bom, isso é também lógico. Uma letra ilegível, ela inviabiliza. Ela permite que o processo seja todo quebrado, truncado, porque o corretor terá que fazer uma força descomunal para entender o que a criatura grafou. Portanto, a legibilidade está intrínseca também no fato. Mas vamos à redação propriamente dito, e o tempo urge. Vamos ao primeiro texto de apoio. Está lá para você. Esse é o texto 1, primeiro texto de apoio para nós entendermos. Está no texto de apoio. Vamos ler. Texto 1. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Veja, você tem várias situações aí. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago. Primeiro, não remunerado porque ele é ignorado. Mal pago quando é doméstico. E a crise global da desigualdade. Tudo isso no mesmo pacote. O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais. O nosso aluno já sabe que deveria sublinhar tudo isso que está aí. O cuidado de quem? De crianças, de pessoas idosas, de indivíduos com doenças, dificuldades físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar. Muito bem, está bem claro isso para nós. Consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnadas. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência da sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Bom, então você leu esse primeiro texto. Ele é um bom texto de apoio? Ele não é um excepcional texto de apoio. Ele apenas atesta verdades. Quando ele remonta a questão de buscar lenha, isso aí não tem sentido. Você tem isso em localidades mais distantes. Nas localidades urbanas, por assim dizer, rarefeita é essa situação de ter que buscar lenha, caçar ou pescar. Não se está colocado ali, mas isso ali é alegórico. Se refere ao passado, ou situações bem incomuns hoje. Agora, a péssima remuneração, quando ela existe, é claro que é algo questionável, porque a base da nossa tranquilidade, a questão ninho, lugar, canto, habitação é essencial. E ter alguém que cuide desse ninho, dessa habitação, desse local de moradia é fundamental para a nossa paz, porque o indivíduo que está fora, quando ele retorna da sua labuta diária, dos seus esforços, da sua boa lida, seja ela, seja ele, chega em casa à procura do quê? De refúgio, de conforto e, é claro, de bem-estar. Ao procurar refúgio, conforto e bem-estar, esta pessoa automaticamente, ela quer um canto que esteja ordenado. Mas quem faz isso? Aí está. Uma palavra que me faltou nesse texto, ao meu olhar, é a valorização. Porque, a bem da verdade, não existe uma valorização. Se houvesse essa valorização, existiria sempre a gratidão estampada na testa de cada um. Obrigado pelo alimento, obrigado por cozer com S, cozer com Z. Obrigado por manter o ambiente, obrigado por cuidar da prole.
e por ainda fazer outras atividades. Veja, tudo isso está inserido nesse contexto. Então, a bem da verdade, o processo, eu estou aqui só dando uma olhadela no nosso tempo, porque o tempo urge, nós temos que fechar esse bloco, senão você vê puxão de orelha. Mas daqui a pouquinho, no segundo bloco, você verá os outros 3 textos de apoio e o comando dessa proposta. Fique conosco, não saia daí, só intervalo. Respira, conta até 12, até 13 e vamos em frente. Já voltamos. Já voltamos, né? Disse que o intervalo era rápido, sem dúvida. Você nos acompanha diariamente aqui pela TV, 13h30 e 18 horas, caminhada nossa, reprise aos sábados, de segunda a sexta-feira, sábado reprise. Nos acompanha em rádio FM 97.1 AM 630 Eureka no rádio, 5 para 7 da manhã, 6 para 7, né? Da manhã e 6 para as 11 da noite. Você está conosco e quer assistir a outros programas, quer ver o professor Oswaldo em sintonia, o professor Toniolo, quer ver a professora Regina, quer ver o professor Laércio, quer ver os diretores que estão desfilando por aqui, quer ver os nossos estudantes, quer ver o professor Edilson, toda essa equipe conosco, quer ver o professor Mocelin, basta você buscar canal do Instituto Educacional Eureka, canal do YouTube, dá uma chegadinha lá, inscreva-se, acione a sinetinha e faça com que você tenha mais informações. Vamos ao texto do Enem, a nossa pauta de hoje, redação. Texto 2, coloca para nós, Edu, por favor. Esse foi o texto 1, 2, infográfico. Olha a matemática aqui. Média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Brasil, sim, o enfoque sempre é Brasil. Pouco adianta você fazer citações ou menções a outros países. Elas servem como argumento, mas é um argumento menor. O que se está discutindo é o Brasil. Então nós temos sexo, homens, mulheres e horas semanais. Os homens dedicam-se, então, cerca de 11 horas semanais aos cuidados, aos afazeres domésticos, às tarefas de cuidado de pessoas. Já as mulheres, 21,4. Estudante, você pode copiar esses dados? Você pode copiar esses dados? Resposta, não. Você pode copiar esses dados? Resposta, não. O que eu faço então? Você criará novos dados. A fonte você citará. Mas ao criar novos dados, que novos dados são esses? A soma dos dois, a diferença dos dois, isso são novos dados. Vamos voltar ali, Edu, por favor, só para você ver como é possível. Olha ali a diferença dos dois. Se eu somasse, eu teria o quê? Eu teria 32,4 horas semanais, não é isso? Sim. Mas e se eu subtrair? Se eu subtrair, eu terei 10,4. A fonte é o IBGE, a PNAD contínua está ali para você, a PNAD anual. Então, os dados estão postos. Há acesso em 18 de julho. Normalmente nós temos a prova do Exame Nacional feita nessa época, a prova é feita com textos do começo do ano, ou até a metade, até agosto, por assim dizer, e eles usaram exatamente esse sentido. Então, eu posso copiar esses dados? Não, mas eu posso citar que a diferença entre homens e mulheres é de necessariamente 10,4. Ou, se você quiser, indo mais longe, praticamente o dobro. Ou, se quiser, percentualmente o dobro, ou praticamente o dobro. Então, esses são argumentos de prova concreta. Ao utilizar, os corretores gostarão. Texto 3, Edu, por gentileza, joga para nós. A sociedade brasileira, texto 3, tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero, e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias, e nestas às mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, esse texto 3 está mostrando para nós o quê? Que, embora tenhamos homens desenvolvendo atividades de cuidado, é bom que se tenha isso. É porque senão alguém vai dizer que não, é um texto só direcionado às mulheres. Não, é um texto que mostra a atividade do cuidado, mas que ela tem uma predominância maior, você acaba de ver no texto 2, praticamente o dobro,
dos indivíduos que exercem essa atividade tão importante de cuidado dos demais, essa atividade é realizada por mulheres. Não exclusivamente, mas em sua maioria. Não use a expressão grande maioria. Maioria já é grande maioria é um pleonasmo, mas ela é usual. Usual no coloquialismo, falando aos cantos e recantos. Num texto escrito, evite, a maioria já é grande, ponto. Certo? Então a maioria não precisa ter esse reforço. É aquela famosa história do entrar para dentro. Você que ingressa em algum lugar, você já está entrando. O entrar para dentro é um reforço desnecessário, chamamos como pleonasmo. Evite o desnecessário. Mas percebemos o quê? No texto 1, a temática está posta. No texto 2, dados que eu deveria usar, sim. E no texto 3, a confirmação da predominância da atividade das mulheres. Vamos para o texto 4, por favor. Texto 4 para nós. Isso. Texto 4, pode colocar? Beleza, tá aí para você. Parabéns ao INEP, custo mais elevado, é claro. Quando você tem uma prova colorida, há um custo maior, é óbvio. Por quê? Porque a impressão em preto e branco, ela é mais barata, você sabe disso. Impressão colorida, ela é mais cara e a prova trouxe várias imagens. Isso é uma reivindicação antiga. Por quê? Porque muitas vezes vinham imagens que não eram decifráveis porque estavam em preto e branco. Mas está ali para você, texto 4. Pesquisa, colocada ali para você, a FAPESP, Desafios do Cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar. Então, só para nós pensarmos ali mais uma vez, esse quarto texto de apoio, é um texto apenas informativo. Ele serve para mostrar a relevância desse trabalho de cuidado que traduz as duas pontas necessárias na vida humana. O nascimento e a pequena infância, por assim dizer, e a velhice. Então você tem os dois extremos necessitando de cuidados. Dentro desse meio, independentemente da faixa etária, as pessoas com alguma necessidade especial. Não use o termo deficiência. Esse termo, ele é usual para muitos, ele me parece sempre pejorativo e ruim. Porque quando você diz que algo pega um telefone, ele tem uma deficiência, significa que ele não serve. As pessoas não têm deficiência, as pessoas têm dificuldades ou necessidades, certo? E aí não é a questão do politicamente correto, aí é a questão de um pingo de sabedoria em nós dizermos que esses indivíduos são iguais, apenas eles têm uma outra forma de atendimento, de entendimento e de cuidado que devemos ter. Aí entra o tema da redação, de cuidado que devemos ter para com eles, tá? Mas essa é uma reflexão para você pensar. Eu evitaria a expressão deficientes físicos. Eu evitaria sempre essa expressão. Ela não é uma questão de politicamente correta, é uma questão elementar. Ela ultrapassa, ela transcende o politicamente correto. Ela entra numa seara de defeito, que ninguém tem a bem da verdade. Temos necessidades, dificuldades, mas esse deficiente, ele é muito complicado, certo? Vamos à proposta, já finalzinho do programa, temos que caminhar para a proposta antes que o Edu nos retire daqui, brigando, no bom sentido. Está ali a proposta para nós. Vejamos a proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, é claro, não pode narrar, não pode descrever, não pode usar o lirismo, poesia. Redija texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Posso escrever com outro idioma? Pode, desde que você queira zerar, pode. Não pode, é claro. Sobre o tema. Agora, todo estudante nosso já deveria ter sublinhado isso. Desafios para quê? Para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, certo? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, lógico, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Então, notoriamente, o que nós temos ali? Tema. Um tema de grande relevância, tecnicamente falando. Aí não há opinião. Lembra o início do programa? Porque eu não gostei, porque... Não tem essa questão de gostar ou desgostar.
Você pode gostar de um programa de TV, você pode gostar de um fato em si. Aqui eu estou olhando tecnicamente. Tecnicamente, o tema trouxe o que se espera do Exame Nacional nesses 25 anos? Sim. O Enem teve um formato entre 98 e 2008 que concebia uma redação de 63 questões. Essa redação, invariavelmente, ela era dissertativa. Começou com dissertativa argumentativa. De 2009 agora até 2023, o Enem permanece nesse sentido, só com 180 questões e uma redação propriamente dita. Uma única questão discursiva, dissertativa argumentativa. Não fugiu a isso. O tema é normalmente social? Sem dúvida, o tema é normalmente social. O que faltou ali, e tecnicamente alguém poderia dizer, é que estava nas entrelinhas que o termo invisibilidade significa o quê? A valorização. Mas esse já foi o tema de 2022. Em 2022, a elaboração temática trouxe a valorização de comunidades e povos indígenas. Já se sabia isso, não? Os povos tradicionais, por assim dizer. Então agora também. Mas é o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado. Por que esse enfrentamento? Porque, de alguma forma, a sociedade precisa, é o que se está colocado ali no cerne da questão, a sociedade precisa valorizar mais estas pessoas, em sua maioria mulheres, que exercem o trabalho de cuidado. Ou seja, é aquela história, a história das vovós, das bisas dedicadas. Por quê? Porque antes, numa sociedade diferente, que era a sociedade das bisas, das tataravós, a mulher vivia mais o indoor, ou seja, dentro de casa, e o homem lá fora. Não temos mais essa realidade, a sociedade mudou completamente. E nessa concepção de mudança, o homem também precisa ser aquele que equilibra as ações e saberá que o amor e a família dependerão necessariamente disso. Eu acho curioso alguns defensores, alguns arautos que têm mania de defender a família, e em casa é um pequeno déspota. Em casa é uma criatura autoritária que simplesmente se ancora num sofá e quer que a mulher seja sua serviçal, mas ele vai defender a família, porque a família é um equilíbrio de funções. A família é aquela em que todos têm responsabilidades, em que todos têm ônus e todos têm bônus para o bom funcionamento do lar, do canto, da morada. E é isso que temos, né? Então, a temática foi bem colocada, sem dúvida nenhuma. Ali houve um questionamento meu, feita em rádio, inclusive, sobre as 5 preposições que estão postas ali, que deram, na verdade, ofereceram uma incompreensão do que se queria dizer. Então, obrigou o estudante a ler 1, 2, 3 vezes a temática, para tentar entender que o cerne da questão mesmo é como dar mais valor, é dar mais importância ao trabalho de cuidado exercido nos lares. Era isso que se queria. E alguém vai dizer assim, mas eles poderiam ter cobrado de maneira mais simples. De fato, talvez o comando da proposta pudesse ser mais palatável para alguns. Mas nós estamos falando da maior prova pública do país. Nós estamos falando da prova que, de alguma forma, quer angariar aquele que sabe escrever, aquele que se preparou, não aquele que viveu de escritas aleatórias, não aquele que não se dedica à escrita, e menos ainda aquele que só faz cópias de textos ou pega pedaços elaborados e vendidos por aí nas esquinas. Nós estamos querendo um aluno com suficiência, com proficiência efetiva na escrita. E esse aluno precisa ser trabalhado desde o ensino fundamental e tendo uma continuidade nas séries do ensino médio. É isso. Então a aula de hoje foi justamente voltada à redação do Enem 2023, a primeira aplicação. Na segunda aplicação também estaremos aqui para mostrar a segunda aplicação. Muito obrigado, continue conosco. Eureka, 20 anos no ar.